Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos aqui na Bíblia Sagrada, né, e analisarmos na Escritura onde é que diz, onde é que é ensinado pelo nosso Salvador que nós devemos frequentar denominações, instituições, né? Hoje, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo num domingo, pela manhã. Muitas pessoas estão reunidas em várias instituições, né, que levam o nome de igrejas, né? Estão reunidas em várias igrejas, né? E com a crença que foi uma orientação, que foi uma sugestão, que foi um ensinamento, que foi até uma ordem dada pelo Salvador ou pelo próprio Deus. Né? E quando na verdade isso é uma grande mentira. Estão hoje reunidas em uma igreja acreditando que isso é uma prática necessária para a salvação delas, que isso é uma prática necessária para que elas venham buscar aprender e venham estar mais próximas em comunhão com o próprio Deus, quando isso não é verdade, quando isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Nem eu, nem você e nem ninguém somos obrigados a frequentar instituição ou denominação alguma. E eu não digo isso porque eu tenho um amargo, um ressentimento, ou porque eu saí de uma instituição magoado com alguém, ou porque eu vi algo errado em algumas instituições, porque na verdade nem precisa eu comentar que todas elas são cheias de falhas e defeitos, porque são feitas por pessoas humanas. E tudo que é feito por pessoas humanas, elas têm defeitos, têm falhas, né, têm erros, mas você colocar um carimbo de que foi Deus que mandou fazer, aí é que está o problema. Ainda mais você colocar uma credencial dizendo que se alguém ou alguma pessoa não estiver envolvida nesse projeto dessa instituição, com frequência nessa instituição, obedecendo, ouvindo e fazendo tudo que ali é ensinado, esta pessoa, este indivíduo não terá salvação de Deus, comunhão de Deus, bênção de Deus ou algo parecido. Aí é que está o grande erro. Tá ok? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. E eu quero aqui, eu não queria que o vídeo se tornasse muito extenso, porém pela complexidade do assunto, infelizmente vai acabar sendo um pouco extenso, ok? Vamos abrir aqui a Bíblia Sagrada, a revista corrigida, fiel ao texto original, traduzida português por João Ferreira de Almeida, né? Vamos lá. Que é uma Bíblia eletrônica, mas é uma Bíblia comum, como a que você tem talvez em sua casa. Se quiser acompanhar comigo, vamos lá. A primeira coisa que se diz, a primeira coisa que eu acho interessante é que quando dizem assim, você e eu temos que ir para a igreja, eles dizem que é porque nós temos que buscar a Deus, né, ok? Nós temos que buscar a Deus. Então eu quero desmistificar isso agora mesmo, porque tem na Escritura dizendo que se eu quiser buscar o Criador, eu não preciso ir em templo, em lugar nenhum, tá ok? E se tivesse um lugar que eu precisaria ir, né, me deslocar, né, geograficamente a um determinado ambiente, né, que deveria, para mim me encontrar com o Criador, ter um certo tipo de contato, comunhão, ou fazer uma espécie de diálogo em oração a Ele, Cristo, o próprio Salvador, nos ensina que lugar deveria ser esse. Mas ele não diz que é em tempo algum, naquela época. Mais na frente eu vou mostrar para você que existiam templos semelhantes ao que nós temos hoje, instituições, denominações semelhantes ao que existimos hoje, que existe hoje. Porém não existiam várias placas, né, individuais e cada um, mas existiam templos onde as pessoas iam orar, que as pessoas iam estudar e ler a própria a Torá, né, que era a única palavra que eles tinham naquela época, a palavra de Deus para eles naquela época. Não tinha os 4 evangelhos nem as cartas de Paulo nem dos apóstolos. Então, eles existiam sim uns elementos que existem hoje de oração, de louvor, de estudo da palavra, e dentro de um templo eles tinham naquela época também. Né? É interessante que eles tinham naquela época, e o Salvador nesse trecho ele não orientou para que as pessoas fossem com essa prática. Ele não deu essa orientação, e o que eu acho interessante é isso. Vamos lá, em Mateus 6, versículo 5. Aqui você vê que é a continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. E aqui ele vai dizendo
quais as práticas que os fariseus, que os religiosos faziam na época, judeus que se diziam serem de Deus, tinham a palavra de Deus, se diziam seus crentes evangélicos, cristãos, católicos da época, né, por assim dizer, eram judeus, né, o único povo do mundo que tinha a palavra de Deus em mãos, né, a orientação da palavra de Deus, a aliança com Deus em mãos. É importante saber disso, que Jesus não estava falando para um bando de romanos, de gregos, né, as outras não estavam falando com um povo que tinha uma prática religiosa de busca ao próprio Deus em uma sinagoga e no templo de Jerusalém, que era o templo maior que eles iam naquela época. É importante termos isso em mente também, tá ok? E aqui ele vai dizendo, né, as práticas religiosas que eles faziam na época, mas que segundo o próprio Salvador, segundo Cristo, ele não concordava e dizia que passava de uma hipocrisia, né, de uma falsidade, de autojustificação dos próprios, né, em relação a si mesmos, né? E é interessante que esse sistema de Mateus 6, quando ele está falando das práticas religiosas, era um sistema de autojustificação de si mesmo, né? Que tinha a ver muito com a vaidade, né? Que era muito a ver com a recompensa de saber que os outros estão olhando para você, de saber que os outros estão vendo o que você está fazendo, entre aspas, para Deus, né? Que é assim que eram os fariseus, se congratulavam, se satisfaziam, se achavam satisfeitos, era com o que estavam fazendo e sendo visto pelos homens, né? E também se auto-justificando ao fazer tais rituais e práticas religiosas, né? É incrível que não era o que eles faziam, como faziam é que estava errado. Então não era dar esmola aos pobres, não era a oração, não era exatamente o jejum, era exatamente como faziam. E é essa forma como Jesus está dizendo que está errado. E nenhum pastor prega isso, porque Jesus está dizendo que está errado a forma como eles estão fazendo, e é hoje a forma como os crentes, os evangélicos fazem, e a maioria fazem, incrivelmente, não é? Vamos lá. Em Mateus 6, versículo 5, ele diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas. Lembra dos fermentos dos fariseus, a hipocrisia? Pois é, parece que os cristãos não se lembram, porque a hipocrisia está cheia hoje nas denominações e instituições cristãs. Pois se comprazem, se realizam, se satisfazem. Eles não têm mal-estar, não. Muita gente compara a presença de Deus com bem-estar, com satisfação, né? Com alívio, né? É interessante isso. Aqui está dizendo que eles se comprazem, eles não sentem peso, eles não ficam entristecidos, não, eles se satisfazem, eles sentem prazer, eles sentem bem-estar, satisfação em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. É incrível essa passagem e as pessoas não enxergam isso, né? Eu vejo muitas vezes, a gente passa em instituições e denominações, os camaradas estão olhando lá em pé. Para começar, o líder está em pé num lugar mais alto do que os demais, para dizer que quem está ali é superior, o pastor, né? Já começa aí, já começa esse erro aí. E aí depois ele pede para os membros, se não orarem onde estão assentados, eles pedem para ir à frente, no que eles chamam de altar, né, e começar a orar. Quando Jesus, o próprio Salvador, Cristo, diz que os hipócritas, eles se satisfazem, eles se comprazem, eles têm bem-estar, prazer e satisfação gerado por uma autojustificação por estarem fazendo uma atitude religiosa, uma prática religiosa. Eles oravam em pé nas sinagogas. Sinagogas, se você não sabe, eram semelhantes às denominações que existem hoje, pequenos templos ou grandes templos, né, médios templos, né, porque só existia um grande, mas existiam sinagogas de tamanho médios também, né, e era incrível que as pessoas entravam ali e oravam em pé também, oravam sentados, oravam em pé. E essa atitude de acreditar que indo a um templo fazer uma determinada oração, isso faz Deus ouvir a pessoa, é onde está o erro.
porque não é o fato de você ir a um templo sagrado, a uma instituição que leva o nome de casa de Deus e que ali, de certa forma, há um ponto de encontro, de ligação entre você e Deus. Deus está esperando você ali, e aí o milagre vai acontecer, a tua oração será respondida, você será justificado por aquela ação. Não a ação de orar, e sim a ação de ir ao determinado lugar. A oração sozinha não faz acontecer o contato. A oração sozinha não faz acontecer a resposta, o milagre, a bênção que a pessoa quer. Ela precisa se deslocar até um determinado lugar sagrado e ali ter uma performance corporal, né, para poder acontecer, para poder ela ter esperança e fé que de certa forma ela foi ouvida. Ela precisa até orar, sendo orientada a orar de acordo com o que o ministro, o dirigente, pastor, o padre ensina a orar. Ore assim comigo, fale assim comigo, Nem mais as pessoas estão tão mecânicas, tão religiosas de tal forma que elas nem mais vão à denominação hoje em dia para fazer uma oração pessoal. Na maioria das vezes elas fazem uma oração corporativa em comunidade com as outras ali, de acordo com as palavras colocadas na boca delas pelo próprio ministro. Não é nem mais pessoal delas mesmo com Deus, é uma coisa mecânica, é uma coisa já orquestrada. Então, para você ver o nível de espiritualidade que existe nessas práticas de ir ao templo, a instituições, cada vez mais as pessoas estão ficando estereótipas, estão ficando virando um estereotipo, virando mais uma performance, uma coisa mais mecânica. Não tem nada a ver do pessoal, não tem nada a ver da verdadeira intimidade, da verdadeira comunhão, do verdadeiro desabafo. Não tem mais a ver com isso. Tem a ver com a prática religiosa de autojustificação. E que, pasme, se você diz para mim, quando eu vou me sinto bem, olha o texto que diz aqui, ó. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem. Então, meu filho, você pode se comprazer, você pode se sentir bem, mas isso não significa que é o certo, tá ok? Isso não significa que é o certo. E que você não pode dizer para ninguém que se não for, também ela está errada. Esse é o problema. Se você se sente bem e gosta desse teatro, continue. Agora não abra a boca e diga para ninguém que não vai, que ela está errada, porque ela não está no mesmo teatro que você. Mas tu, ele diz o seguinte aqui: quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Isso aqui é muito interessante. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Isso é evidente que os fariseus e os escribas, sacerdotes e alguns judeus que tinham as suas mesmas práticas faziam isso para ser reconhecidos na sua espiritualidade, né? Aí Jesus ele fala uma coisa interessante nisso, que se o teu alvo é realmente se comunicar com Deus, se o teu objetivo é ter contato com o Criador, ter contato com o Salvador, se o teu objetivo realmente é ter comunicação com Ele, né, é estar em conexão com o Criador de verdade, com o Pai de verdade, necessariamente você não precisa de um templo sagrado, você não precisa de uma instituição, você não precisa de ir a uma determinada casa de Deus. Por quê? Primeiramente, nós vemos isso espalhado em todas as Escrituras, informando que casa de Deus e aonde realmente o próprio Criador quer e deseja e até fez o nosso corpo para assim ele habitar, é a nosso próprio corpo, nosso próprio interior. A casa de Deus somos nós. Nós somos o templo do Criador. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que o Salvador, e se eu fosse ele, e se você talvez, com essa sua consciência evangélica que você tem, fosse o Criador, fosse o Salvador, o que você diria nesse momento? Você diria o quê? Mas tu, quando orares, entra na casa que os meus filhos irão fazer, ou entra no aposento que o Criador ordenará aos seus para fazerem, e ali ora ao teu Pai que está em secreto. É interessante que ele não deixa aqui nenhuma orientação para que a pessoa ela vá a lugar nenhum, a não ser no próprio quarto. E aí eu entro numa questão que eu acho muito ridícula,
é que tem muitos pregadores que, para não falar a verdade, né, para não dizerem a verdade, para só mentirem às pessoas, para não deixarem de ter controle sobre ela, porque se ele disser a verdade sobre esse versículo, muitos vão deixar de frequentar. É difícil a frequência, porque eles precisam estar dando o que o povo quer, alimentando o povo com prosperidade, alimentando o povo com ego, super egos, né? Falando só pregação de motivação, motivacional, porque se ele for pregar as coisas verdadeiras das Escrituras, santidade, obediência ao Criador, andar de acordo com a sua palavra, isso não lota igreja, isso não enche igreja. Então ele tem que falar coisas que ele tem que dar o que o povo quer para que o povo dê a ele o que ele quer, que no final é grana, né? É dinheiro, poder e controle. Mas aí é interessante que se ele disser que esse quarto aqui não é o quarto mesmo, nosso quarto físico, aí ele vai tirar, ele vai desmistificar a mente dos membros e fazer com que os membros deixem de ir para a igreja, o que é ruim para ele. E aí muitos, quando vão falar desse texto, você talvez está me criticando por isso. Não, mas ele estava falando do nosso coração, ele estava falando do nosso interior, ele não estava falando, esse quarto aqui não é o quarto físico. Que baita hipocrisia, que mentira, porque ele não está falando nenhuma parábola aqui. No Sermão da Montanha, ele não diz parábolas, e quando ele faz comparação, ele deixa bem claro que é uma comparação. Aqui não é uma parábola, aqui ele não está nem falando de uma parábola e nem está fazendo comparação. Ele está falando de forma literal mesmo. Tá, ok? E ainda que eu realmente não encarasse de forma literal, eu poderia encarar de acordo com o que os pastores ensinam, que realmente é o meu interior. Aí é que fica pior ainda, meu amigo. Fica pior ainda a situação, porque se ele diz que necessariamente eu só preciso entrar em contato com o Criador de acordo com o meu interior, é no meu interior, é na minha mente, na minha consciência que eu falo com ele, aí é que fica melhor ainda para mim dizer para você que não depende de lugar. Porque se ele está dizendo, mas tu quando oras entra no teu aposento, essa palavra aqui não dá nem para comparar com uma coisa subjetiva. Ele está dizendo realmente, quando vocês quiserem orar, vão no quarto de vocês, porque é onde vocês começam o dia e aonde vocês terminam o dia, é levando todos os pesares, todas as dificuldades que você tem para o seu travesseiro, para a sua cama, para o seu leito, quando você vai dormir. Entendeu? É onde você leva você. Ali não há máscaras, ali não há como se fala, não há metade de você, há você por inteiro. Todos nós, quando vamos dormir, nós pensamos no nosso dia, o que aconteceu, lembramos dos problemas, entendeu? Então realmente ele falou isso sabendo que o dia da pessoa é um dia de ação, um dia de fazeres, um dia de pesares, um dia que nós estamos trabalhando, né? Os judeus passavam um dia plantando e ali. Então quando se escurecia o dia e se recolhiam ao seu aposento, era um momento não só de repouso, como também de reflexão do que tinham feito no dia. Então era por isso que era um momento mais apropriado para eles terem a chamada comunhão com o Criador. Está entendendo? Era no começar do dia e também era na finalização do dia. Então não estava falando literalmente, mas ainda que eu leve esse texto para a forma subjetiva, que realmente seja o meu interior, ainda assim só enfatiza mais o que nós estamos falando nesse vídeo, que não precisa de lugar, porque se ele diz que existe um lugar, o lugar é o meu coração, o lugar é o meu aposento interno, o meu coração, né? Ou a minha mente, que é o coração da Bíblia diz que é a mente, a nossa mente, aonde não há máscara, aonde os pensamentos são bem revelados, as nossas intenções, ok? Então, pessoal, nesse versículo aqui está dizendo, está ensinando o próprio Salvador que se eu quero ter contato com o Criador, se eu quero ter contato com o Pai da criação, eu não preciso ir a lugar nenhum feito pelo homem. Templo, instituição, sinagoga, e se existir um lugar a que eu possa ir, né? Ele diz o meu quarto, ele diz o meu aposento, ele diz aqui, entra no teu
aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Se você encara isso como forma subjetiva, muito bem, também não vou dizer que você está errado, mas só quero te dizer que isso enfatiza ainda mais que eu e você não somos obrigados a frequentar lugar nenhum com pretexto de oração a Deus, tá ok? Não venha dizer para ninguém, não vá dizer para ninguém que essa pessoa tem que ir para a igreja para orar a Deus, para buscar a Deus, para ter contato com Deus. Porque aqui em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6 diz que basta você entrar no seu quarto, fechar a tua porta e entrar no teu quarto interior, no teu aposento interior, fechar o teu pensamento, concentrar-se no que você vai fazer, que é uma coisa importantíssima, e começar a desabafar com o teu Criador, com o teu Pai, e falar tudo que precisa, tudo que é necessário, sem máscara, sem nada. Fale tudo que você sente, que você pensa, e é essa a comunhão certa e verdadeira, tá? Então aqui não diz em momento nenhum que eu e você temos que ir para a igreja para orar. Foi o primeiro vídeo que eu já desmistifiquei essa questão de ir para a igreja para orar. Não está dizendo isso aqui, tá? Eu só me detenho o que diz, o que está escrito, o que está ensinado. Se você discorda, pois bem, é só não assistir mais os outros vídeos e pronto. Vai lá no teu pastor dizer que está errado e pronto. Não é assim que funciona? Tudo que você acredita, né, de acordo com o que o teu pastor, tua denominação ensina, a doutrina da tua igreja ensina, então vá até ela. Meu objetivo aqui não é doutrinar ninguém e nem tampouco tirar ninguém de igreja nenhuma. Meu objetivo aqui, eu estou buscando a verdade. Então espero que você seja também um buscador, né, da verdade, ok? Muito obrigado por ter assistido este vídeo.